Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Justiça a um clique. Conheça o sistema de mediação digital. Moradores de prédios e condomínios que desejam colocar vidros para proteger a sacada ou fechar a varanda precisam ficar atentos. Há uma série de regras que devem ser seguidas e quem as desrespeita está sujeito a multas. O JQ explica os direitos dos avós na hora de conviver com os netos. Pé na estrada. O quadro Mapa das Comarcas apresenta Betim. Bancos e instituições financeiras devem adotar medidas de segurança em todas as agências. Entenda o que diz a lei. O quadro Aulão de Direito fala sobre as penas pecuniárias. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já imaginou poder resolver conflitos com bancos e empresas sem precisar sair de casa ou ir ao fórum? Essa é a proposta do Sistema de Mediação Digital. Criada pelo Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta online possibilita a troca de mensagens e informações entre as partes, que podem chegar a uma solução de forma rápida e sem custos. Acompanhe. O Sistema de Mediação Digital está disponível no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde o dia 31 de janeiro deste ano. O Sistema de Mediação Digital é um sistema informatizado, um sistema criado pelo CNJ em cima de uma plataforma do CNJ, onde num sistema pré-processual, ou seja, antes de judicializar a demanda, as partes vão poder conversar via internet e chegar a um acordo e, por consequência, uma sentença judicial daquele acordo. O sistema de mediação digital, além de ser uma alternativa rápida e econômica, facilita o diálogo entre as partes para a realização de um acordo, que será homologado por um juiz. E para isso não é preciso nem sair de casa, pode ser feito até aqui, pelo celular. Olha, basta que a pessoa tenha acesso à internet. Ela pode acessar do conforto da casa dela, no computador que ela tem em casa, do celular, pode acessar até mesmo da rua. Não tem horário de funcionamento específico. A parte pode entrar no sistema de manhã, no período da tarde ou até mesmo à noite. O funcionamento é simples, já que o sistema é intuitivo. Basta acessar e se cadastrar. Ela abre demanda, em face de uma empresa cadastrada já no tribunal. Tem a possibilidade também, se a empresa não for cadastrada, tem lá o íconezinho que ela coloca, que quer enviar um e-mail para a empresa para ver se ela tem interesse de se cadastrar. E a partir daí ela abre essa nova mediação digital em face da empresa. Digita lá, relata o conflito, o que está acontecendo, e aí envia para a empresa. A partir daí, a empresa tem um gestor responsável por aquele sistema. Esse gestor, ele nomeia um negociador para aquele caso específico e é esse negociador que abre esse diálogo com a parte e aí troca mensagens, faz a proposta, a parte aceita a proposta ou não. Aceitando a proposta, ele redige o termo de acordo para ver se a parte está de acordo com aquela minuta. E assim tendo até a possibilidade de homologação judicial. É uma sentença judicial com força de título executivo. Ainda não é possível pessoas jurídicas se cadastrarem. Até o momento, 15 empresas aderiram à iniciativa, bancos e companhias telefônicas. De acordo com o juiz, a maioria das ações se refere a relações de consumo. As ações são mais envolvendo o direito do consumidor, a grande maioria é de direito do consumidor. Nós temos também algumas ações de cobrança, às vezes ações de indenizações de eventuais danos danos morais. São mais essas ações mesmo de natureza civil. E nessas ações, o cidadão pode ser seu próprio advogado. Sem complexidade do Código de Processo, sem complexidade de todo esse linguajar jurídico, e tanto é que é o próprio cidadão que vai encaminhar a sua demanda, ele é que vai fazer a negociação. Eu concordo em receber 5, não concordo, não, eu quero 4. Nós não estamos premiando aqui a formalidade, nós estamos buscando a solução da demanda, o atendimento ao cidadão de uma forma rápida, econômica e eficaz. Os avós têm direito de visitar regularmente os netos, e esse é um direito garantido por lei. Por isso, os casos em que os pais tentam impedir a convivência entre avós e netos podem parar na justiça. Para falar sobre o direito de visita dos avós, eu converso com a defensora pública Ana Paula Antunes Ugimori. Ana Paula, os avós têm aí o direito garantido de visitar, de ter contato com os netos? Sim, eles têm sim. Inclusive a Constituição Federal, no artigo 227, dispõe que a família
a sociedade e o Estado, eles têm o dever de assegurar para a criança e para o adolescente, com absoluta prioridade, a convivência familiar. Então, essa convivência familiar, ela se estende aos avós. O Código Civil, em 2011, acrescentou o parágrafo único no artigo 1589, prevendo que os avós também têm esse direito à convivência familiar com os netos. Não só os pais, né? Mesmo que, por exemplo, eles estejam separados ou não estejam separados, estejam juntos. Mesmo assim, os avós, tanto paternos quanto os maternos, têm direito a ter contato com seus netos. Certo. Se houver uma resistência injustificada, os avós têm um amparo legal, o que eles podem fazer para garantir essa visita? Com certeza, eles podem procurar o judiciário e entrar com uma ação chamada de regulamentação de visitas, em que serão feitos assim, estudo social, será analisado individualmente cada caso para ver a necessidade daquela criança, sempre levando em consideração primeiro a criança e o adolescente. Então vai olhar, naquele caso, qual é a necessidade da visita dos avós, se mais vezes, menos vezes, a gente tenta sempre no âmbito familiar uma conciliação, uma mediação, para que haja uma possibilidade de que as próprias partes consigam resolver isso amigavelmente, né? Sem necessidade da intervenção judicial. Mas se tiver necessidade, vai entrar sim com uma ação. Certo. A gente sabe que alguns avós moram muito distantes, né, possuem condições, outros não possuem condições, mas há também hoje os meios eletrônicos, né, que podem facilitar esse contato, mesmo que ele não exista de forma física, ele pode existir de forma virtual. O juiz poderia, né, nessas novas tecnologias, garantir também que essa criança pudesse ter esse contato mesmo de forma virtual? Sim. Hoje em dia a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Então, se esses avós moram distantes ou se eles, até em outro país, a distância não pode ser uma desculpa para que eles não tenham contato com seus netos. Então, o juiz poderia obrigar, nesse caso, que os pais estabeleçam uma maneira de que os filhos tenham esse contato, porque é muito importante para a formação do indivíduo esse contato com os avós. Então, é necessário que, de alguma forma, isso seja garantido. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre medidas de segurança que devem ser adotadas por bancos. O quadro Mapa das Comarcas apresenta a comarca de Betim. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão. Confira agora as decisões do Tribunal Mineiro. A empresa de fotografia Canon Photo Studio deverá indenizar um cliente por ter descumprido o contrato de prestação de serviços. Segundo o processo, o pai de um recém-nascido contratou a empresa para fazer fotos durante o primeiro ano de vida do filho. Após 2 meses, a Canon Photo encerrou as atividades em Pouso Alegre, no sul de Minas, e não devolveu o dinheiro recebido. O juiz Napoleão Chaves considerou que o fato causou angústia para o pai e determinou o pagamento de R$ 5.200 por danos morais e materiais. O Tribunal Mineiro determinou que a dona de um salão de beleza na cidade de Abaeté pague R$ 3.000 a uma cliente que perdeu parte do cabelo após fazer um tratamento estético. A relatora do processo, desembargadora Shirley Fenzi Bertão, afirmou que os danos causados pelo procedimento químico ficaram provados e manteve a indenização fixada em primeira instância. Os desembargadores Alexandre Santiago e Alberto Diniz Júnior votaram de acordo com a relatora. Já em Arcos, no Oeste Mineiro, uma consumidora vai receber R$ 4.500 por ter sido colocada injustamente em serviço de proteção ao crédito. Estelionatários usaram documentos falsos para fazer compras em nome da vítima, que ficou surpresa ao receber a cobrança e se ver no SPC. A juíza Marisa de Alcântara Sena determinou o pagamento de indenização por danos morais porque julgou que a seguradora Renova Companhia e Banco Santander do Brasil falharam ao não evitar a fraude.
O PROCON de Minas Gerais aplicou uma multa administrativa ao Banco Santander por falta de equipamentos de segurança nas agências. Eu conversei com um especialista em direito do consumidor que falou sobre as medidas que devem ser adotadas por instituições financeiras e bancárias. Confira. Em Minas Gerais, o texto da Lei Estadual 12.971 de 1998 determina que as instituições bancárias e financeiras devem disponibilizar vigilância ostensiva em período integral e equipamentos de segurança. É o que nos conta o advogado especialista em direito do consumidor. Bancos, casas de câmbio, casa de crédito, tem que ter porta giratória, guarda-volumes, caso algum detector de metal, que também é previsto na lei APIT, então ele guarda de um volume. O segurança tem que ter colete à prova de bala, tem que ter vidro blindado, caixas separados com divisórias para o segurança. A lei ela é bem específica nos quesitos de segurança. A falta de um desses itens, a divisória que separa os caixas de atendimento, fez com que o Banco Santander fosse multado pelo PROCON de Minas Gerais em R$ 134 mil. Casos como esse de descumprimento das medidas de segurança podem provocar, além de multa, a perda do alvará de funcionamento. E as punições podem ser aplicadas também aos clientes que cometerem infrações, como, por exemplo, usar o celular dentro das agências. Pode sofrer desde multa até ser posto para fora das casas, dos bancos. Cabe a essas instituições informar claramente sobre a proibição do uso de eletrônicos. E, por se tratar da proteção dos clientes, eles mesmos podem atuar como fiscais e denunciar irregularidades. Bom, não só como pode, como deve, porque essa lei ela é principalmente em favor do consumidor. Ela está aí para dar segurança ao consumidor. Então, se o consumidor verificar que a agência não está dando segurança a ele o suficiente, ele pode se denunciar, porque ele está tendo um direito violado. Bom, ele pode denunciar tanto para o Banco Central, que é a agência que regula os bancos, ele pode denunciar para o PROCON, ele pode denunciar diretamente na Justiça, qualquer órgão de proteção ao consumidor, ele pode fazer essa denúncia sim. O Justiça em Questão continua viajando pelo estado para apresentar as comarcas de Minas. Conheça nesta edição a comarca de Betim. Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade é um dos destaques econômicos de Minas Gerais e cresceu rapidamente devido ao comércio e às indústrias. Entre o início dos anos 80 e 2016, a população aumentou mais de 5 vezes. O grande número de habitantes de Betim, mais de 400 mil, traz desafios ao judiciário mineiro. Para superá-los, é preciso atender rapidamente os moradores, informar, educar, promover lazer e incentivar atividades culturais. Isso é possível com iniciativas como o Expresso Coinge e programas como o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU. O SEU é fundamental na crise carcerária vivida pelo país. O programa, implantado em Betim em fevereiro deste ano, informatiza os processos de execução penal. Um dos principais resultados do SEU é a redução da superlotação das prisões. Como o andamento de processos fica mais rápido e eficiente, não acontecem atrasos na progressão do regime de pena. A comarca de Betim também apoia e acolhe iniciativas que promovem a educação e a cultura. Um exemplo disso é o Expresso Coinge. O projeto é administrado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG e busca a inclusão social de meninos e meninas que estão em instituições de acolhimento. O Expresso Coinge, que visitou a comarca de Betim em janeiro, é responsável por levar jovens a eventos artísticos, esportivos e recreativos. As visitas favorecem o desenvolvimento de crianças e adolescentes antes excluídos da cena cultural. Fechar varandas e áreas privativas com vidro temperado ou cortina de vidro não é tão simples como parece. No próximo bloco, o Justiça em Questão explica quais medidas os moradores devem tomar antes de começar a reforma. Fique com a gente, voltamos já.
Estamos de volta. Você já ouviu falar de prestação pecuniária? O quadro Aulão de Direito explica o que é e quando ela pode ser aplicada. Oi, eu me chamo Lívia e eu gostaria de saber o que são penas pecuniárias e como elas são aplicadas. Olá, Lívia, tudo bem? Pergunta formulada visa justamente a esclarecer o que são penas pecuniárias e as suas possibilidades de aplicação. As penas pecuniárias, portanto, têm previsão regulada no artigo 44 do Código Penal Brasileiro e são uma das modalidades de sanções chamadas alternativas ou medidas substitutivas. Como tal, elas visam sempre o desencarceramento, ou seja, evitar com que o cidadão seja privado de sua liberdade. Agora, por sua vez, a aplicação delas também tem regulação nesse mesmo artigo, que é o 44, e em linhas gerais é possível de serem aplicadas quando o crime praticado pelo cidadão, em primeiro lugar, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é um primeiro requisito. E um segundo requisito, também tão importante quanto, é o da observação de a pena não ser superior, a pena aplicada não ser superior a 4 anos. Cumulados, portanto, esses requisitos, ao juiz é permitida a aplicação da pena pecuniária num critério que leve em conta também outras circunstâncias, como as condições subjetivas do sentenciado. Em Belo Horizonte, existe uma escala para a coleta de lixo. O cidadão só pode deixar os resíduos nas lixeiras externas nos dias e horários pré-determinados pela Prefeitura. De acordo com o texto da Lei Municipal 10.534, quem desrespeita essa norma pode ser penalizado. Dia, horário e local corretos para colocar o lixo no ambiente externo. Regra que todo Belo Horizontino deve seguir. O objetivo é conservar a cidade cada vez mais limpa, como explica Bernadette Carvalho, fiscal da Secretaria Adjunta de Fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte. Uma cidade limpa, agradável, bonita, ela é consequência de um trabalho de todo mundo, do governo, das empresas, das pessoas, de cada cidadão. Então é importante colocar o lixo na hora certa, no dia certo, para que esse lixo não seja aberto pelas pessoas, por animais, esse lixo seja carreado, né, para um bueiro e chegar e alcançar um recurso hídrico. Então as pessoas têm que acondicionar bem o seu lixo, colocar no dia e horário, conforme já determinado e feito campanhas educativas já pela SLU, pela Prefeitura. A Prefeitura atua na fiscalização, mas também recebe denúncias sobre o descarte indevido de resíduos. Quem for pego ou denunciado por descumprir a regra pode ser multado. A gente observa ainda, isso acontece com alguma frequência, a pessoa colocar fora do horário e ela é notificada, acessar essa prática, essa irregularidade e a partir daí, se ela persistir na infração, ela é multada em R$ 180, o valor hoje aproximado é esse, e essa multa vai dobrando se ela insistir nessa infração que é tão prejudicial para a coletividade. Outros resíduos, como móveis velhos e restos de construção civil, devem ser levados para locais específicos disponibilizados pela Prefeitura. Nós temos as unidades de recolhimento de pequenos volumes, as URPV, são 32 na cidade inteira, né, que podem receber resíduo de material de construção civil, pneus, resíduos de poda de árvores, móveis velhos. Essas unidades, são 32 espalhadas pela cidade inteira, nas 9 regionais, recebem gratuitamente esse material. Só que a pessoa tem que, lógico, que a pessoa que é o consumidor desse produto, ele tem que conduzir esse material até essa unidade, tá? Isso pode ser verificado no site da Prefeitura. A população pode consultar os horários e locais de coleta no site da Prefeitura, pbh.gov.br ou pelo telefone 156. Muita gente não sabe, mas fechar varandas e áreas privativas na capital mineira pode gerar multas para os proprietários de apartamentos. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro.
A Prefeitura da capital mineira vem multando os moradores pelo fechamento de varandas. Conforme nota enviada pela Prefeitura ao programa Justiça em Questão, foram 124 notificações em 2016. O perito em engenharia e presidente do IBAP-MG, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, explica o que a administração municipal tem considerado. No caso da Prefeitura, existe o Código de Posturas e existe a norma, a BNT 12.721, que trata do cálculo de áreas. O Código de Posturas em Belo Horizonte permite a aprovação de projeto com uma área aberta, denominada varanda, de até 10% da área da edificação. A Prefeitura considera o fechamento da varanda um acréscimo de área construída, o que deveria constar do projeto original da construção, entrando inclusive no cálculo do IPTU a ser pago. O presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG explica quais situações podem livrar o consumidor de uma multa. Tem possibilidade, em alguns municípios, do edifício ou do proprietário daquele apartamento comprar unidade de transferência de direito de construção. Ele pode comprar, então, a UTDC, que pode acrescentar mais 20% da área construída. Então, se o terreno tem lá 1.000 metros quadrados, o coeficiente de aproveitamento 2.000 metros quadrados, ele comprando o UTDC pode comprar mais o direito de construção de 400 metros quadrados. Aí ele pode ampliar a área de construção, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que tem municípios que têm a lei de anistia. Em Belo Horizonte, por exemplo, a pessoa que fez uma obra irregular e essa obra foi concluída até janeiro de 2014, ela pode entrar na anistia, pagando uma taxa para a prefeitura de 11% a 22%. A multa aplicada pela Prefeitura varia entre R$ 3 e R$ 6 mil e o pagamento não isenta o consumidor de regularizar a situação em um prazo de 30 a 180 dias. Em caso de descumprimento, a multa é aplicada novamente. Apesar de ter como previsão a Lei de Uso de Ocupação do Solo e o Código de Edificações da capital, o perito explica que a situação tem provocado polêmica. Isso deveria ser usado para penalizar o construtor que, de má fé, vende um apartamento com uma área maior do que ela é, falando que depois pode fechar a varanda. Esse é o espírito da burlar a lei. Não existe hoje um normativo claro de o que é um fechamento de varanda. Existem várias possibilidades, o que eu falei, o Código Civil e a Lei de Incorporações dos Condomínios, ela trata muito mais da harmonia da fachada. O Código de Posturas, ele fala que varanda tem que ser uma área aberta com a área máxima de 10% da edificação. A norma técnica nossa também usa esse coeficiente de 10% para um cálculo de área equivalente. Mas isso é simplesmente por rateio de despesas, né, para fração ideal. E não existe uma definição muito clara do que seria um fechamento da varanda. A área aberta, como a gente falou, em tese não poderia, se a gente for no dicionário aberto, não pode ter nenhum tipo de fechamento. E isso prejudicaria, sobremaneira, quem tem criança pequena que usa aquelas telas que significam uma área fechada, de quem tem uma insolação muito forte no apartamento, que usa um toldo eventualmente, e de quem, por exemplo, pode ter uma criança com bronquite ou com algum problema em relação ao frio, que eventualmente possa fechar essa varanda com uma cortina de vidro e abrir em determinados momentos. Se o consumidor deseja fechar a varanda, precisa seguir regras de segurança e não interferir no padrão da fachada. O advogado lembra que um imóvel legalizado é sinônimo de valorização comercial. É necessário o arquiteto ou engenheiro para fazer o projeto para que venha a pleitear futuramente, né, que esse imóvel seja legalizado junto ao poder público. O imóvel legalizado é fator de segurança e fator de tranquilidade, porque facilita a sua negociação. E esse imóvel, estando legalizado, evita até o risco do proprietário vir a vender e o novo adquirente vir a ser acionado em função de desconhecer que aquela obra está irregular. O perito defende uma vistoria aprofundada para considerar se existe ou não uma incorporação da varanda ao restante da área construída. E se o fiscal da prefeitura for ao interior do apartamento verificar que existe uma diferença de piso, que o tipo de decoração é característico de varanda e que não há alteração da fachada, não tem razão nenhuma para um tipo de autuação. O que deveria ser autuado é quando existe uma clara tentativa de burlar a lei.
O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.